Olá! No vídeo de hoje faremos uma viagem à Lua. O que é a Lua? A Lua é um corpo celeste, sendo depois do Sol um dos mais importantes do nosso planeta. Ela é classificada como satélite natural do nosso planeta, pois gira em torno dele e tem algumas influências no nosso cotidiano. O nome Lua foi dado porque na época só era conhecido um exemplo de satélite natural. Só então, em 1610, que descobriu que existiam outras luas em outros planetas. Origem da Lua. Os cientistas acreditam que ela tenha surgido muito próxima à Terra, e por conta disso é muito difícil saber da sua origem ao certo. Com as missões lunares, muita coisa foi estudada e assim surgiram 4 principais teorias. A teoria de coacreção, que sugere que a Lua teria surgido exatamente ao mesmo tempo que a Terra, a partir da nebulosa protoplanetária solar. Ela teria explodido e gerado tudo o que conhecemos no nosso sistema. Temos a teoria da fissão, que diz que a Lua se formou a partir de uma parte desprendida da Terra. Isso teria acontecido pela força do movimento de rotação na época que a Terra estava se fundindo, e havia uma força centrífuga forte. A teoria da captura, ela vai propor que a Lua é um planeta anão que foi atraído pela força gravitacional da Terra. A teoria Big Splash afirma que a Lua surgiu depois de uma colisão entre a Terra primitiva e o planeta Theia, com tamanho parecido ao do planeta Marte. Os materiais se misturaram e uma desprendida ficou orbitando a Terra e se cristalizou, formando o satélite. A teoria mais aceita é o Big Splash, porque há mais evidências e muitas coisas podem ser explicadas através dela. Características da Lua. A estrutura da Lua é formada por 3 camadas: núcleo, crosta e manto. O núcleo interno é sólido e rico em ferro. O núcleo externo é líquido e quente, mas é imóvel. Tanto o manto quanto a crosta são formados por cristais sólidos de oxigênio, silício, magnésio, ferro, cálcio, alumínio, titânio, urânio, potássio e hidrogênio. A Lua é o astro mais próximo da Terra, e a distância entre elas é de 384.400 quilômetros. A Lua possui uma camada muito fina de atmosfera, que é até considerada inexistente. A escassa atmosfera não protege dos raios solares e a variação de temperatura por lá é muito alta. Seu diâmetro é de 3.475 quilômetros. Ela é um astro iluminado, ou seja, não emite luz própria. O que acontece é que ela reflete a luz que recebe do Sol. Importância da Lua. Primeiro, ela serve de escudo contra os meteoritos e asteroides que poderiam nos atingir. A maior influência lunar é causar efeito nas marés, porque todo corpo que tem massa exerce uma gravidade que é proporcional à sua massa. Isso significa que a Terra atrai mais a Lua do que a Lua atrai a Terra. Por isso é que nosso satélite gira em torno do nosso planeta e não o contrário. Com isso em mente, esse jogo de forças acaba fazendo com que as águas dos oceanos se agitem ou se acalmem, dependendo das fases lunares. O fenômeno das forças também influencia os continentes, mas as variações continentais são quase imperceptíveis, pois são centímetros por anos. Muitas pessoas acreditam que a Lua influencia no parto, no crescimento do cabelo, no humor das pessoas e na época de plantação e colheita. Porém, essas não são verdades científicas, mas talvez o fato do nosso corpo e dos vegetais serem formados por altas porcentagens de água explique parte disso. Fases da Lua. A Lua crescente, seu nome foi dado porque só conseguimos observar 1/4 de sua superfície. Nessa fase, a parte iluminada aumenta gradativamente, por isso é chamada de crescente. Nessa fase, a Lua vai nascer aproximadamente ao meio-dia e se pôr aproximadamente à meia-noite. A Lua cheia é aquela em que a Terra está entre o Sol e a Lua, por isso conseguimos ver completamente toda a face iluminada nessa fase. A Lua vai nascer por volta das 18 horas e se pôr às 6 do outro dia. A Lua minguante é aquela fase que a luminosidade começa a diminuir, e o seu formato é um semicírculo, mas com a abertura voltada para a esquerda devido à perda de luminosidade. Nessa fase, a Lua nasce próxima à meia-noite e se põe por volta do meio-dia. A Lua nova é aquela fase em que não conseguimos observar, pois ela está entre o Sol e a Terra. Assim, a face escura fica voltada para nós. A luminosidade lunar que chega na Terra é quase nula, e é a partir dessa fase que o ciclo recomeça. A Lua vai nascer próxima às 6 e se vai por volta das 18 horas.
O que aconteceria se a Lua não existisse? A Terra seria menor em forças gravitacionais, ou seja, não existiria marés, a nossa rotação seria mais rápida e o eixo sem firmeza, e nós seríamos muito mais atingidos por corpos celestes. Curiosidades sobre a Lua. A Lua se afasta da Terra 3,78 centímetros por ano, e isso torna os dias mais longos. Depois de mapear a superfície lunar, descobriram uma cratera cuja temperatura é de menos 238 graus, e essa é a menor temperatura já encontrada no Sistema Solar. Na Lua, existem vulcões inativos que já estão adormecidos há milhares de anos. A NASA anunciou que existe água na Lua, só que em estado sólido. Há muitas especulações sobre o que pode ter nas camadas abaixo da superfície, e isso dá mais chance de termos uma superestação espacial instalada lá. Somente 12 pessoas pisaram até hoje na Lua, e o primeiro foi o americano Neil Armstrong em 1969. Obrigada por assistir, deixe seu like e se inscreva.